Olá, boa noite. Tudo bem? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem? Vamos aguardar a entrada da Roberta. Já aproveitar para agradecer a presença de todas e todos que estão por aqui para a terceira live do Projeto Meros do Brasil, os nossos Mero Talks que estão acontecendo todas as quintas-feiras, às 8 horas a princípio. Boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Bem-vindo, professor Maurício Ostin, idealizador, criador do Projeto Meros do Brasil. Olá, boa noite. Agradecer a presença de todas, de todos. Estou aguardando a entrada da nossa convidada de hoje, Roberta. Mais uns minutinhos. Olá, Roberta, você tá por aí? E aí, sobrinho, tudo bem? Equipe do Projeto Meros do Brasil, saudade de todo mundo. A gente tá longe, né? Tá longe fisicamente, mas tá todo mundo muito próximo sempre, né? De coração. Vou ver se consigo chamar a Roberta por aqui. Mais um minutinho. Ela ainda não tá por aqui. Opa! Oi, professor Rodrigo. Vamos lá, a Roberta entrou? Vou chamar ela aqui. Aqui, joia. Estamos aí. Obrigada. Obrigada pela presença de todas, de todos nessa noite de quinta-feira, fria aqui no sul do Brasil. Aguardando a Roberta já conectar. Ela já entrou também. Olá, boa noite, Roberta. Boa noite, gente. Tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Roberta é uma pessoa, né, uma excelente pesquisadora e, acima de tudo, uma pessoa muito querida, né, para a equipe do Projeto Meros do Brasil. Está aqui com a gente há muito tempo, né, nessa caminhada da conservação marinha. E é um prazer imenso te ter aqui, Roberta. Muito obrigada. Eu é que estou super honrada de estar podendo estar aqui conversando com vocês um pouco. Então, assim, para mim, realmente é um prazerzão mesmo. Obrigada, Roberta. Como as nossas lives têm funcionado, a gente vai fazer, né, um bate-papo de 45 minutos com o pré-roteiro que a gente tem, perguntas e respostas. Depois, aos 15 minutos finais, a gente vai abrir para perguntas, né, de quem estiver participando. E aí as perguntas, né, vão vindo, a gente vai respondendo. Se não tivermos tempo até o final, depois a equipe bota essas perguntas lá no perfil do Projeto Meros do Brasil, certo? Perfeito, vamos Então, eu lá. vou formalmente apresentar a Roberta, né? Roberta é oceanóloga lá de Rio Grande, tem doutorado também, né, em oceanografia biológica, é analista ambiental do ICMBio, né, do MMA, e trabalha no Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha Sudeste e Sul, o CEPSUL.
A Roberta, lá em Santa Catarina, lá não, é aqui em Santa Catarina agora, né? Eu mudei, não mudei o lugar. Roberta teve na coordenação do CEPSUL durante 7 anos, né, recentemente, e tem experiência em oceanografia biológica, com ênfase na conservação da fauna marinha, ecologia trófica, atuando principalmente em monitoramento da biodiversidade marinha, biologia pesqueira, ecologia e biologia de outras espécies. Está muito envolvida também com os planos nacionais, né, plano de ação nacional para as espécies, as listas de espécie ameaçada também. Então, é por isso que ela está aqui hoje para conversar com a gente. Também editora da revista CEPSUL. Roberta, teu vídeo tá ok aí, pessoal? Deu uma travadinha, tá ok para vocês? Opa, vou chamar a Roberta de novo. Parece que caiu aqui, pessoal. Um minutinho só. Vamos aguardar, eu vou chamar ela de novo aqui. Oi, Roberta. Consegue nos ver por aqui? Vou chamar ela aqui de novo. Roberta caiu, gente. Vamos aguardar mais um minutinho. É isso aí, é a hora do rush das lives e trava mesmo. Vamos ver se ela consegue se reconectar. Enquanto isso, pessoal, gostaria de falar que hoje é um dia também bastante importante, tem uma movimentação nacional da sociedade brasileira para o progresso da ciência, importante para nós, todos cientistas do país, né? Uma marcha pela ciência virtual, você pode entrar lá no site da SBPC e você, com um avatar, vai direto lá para o Congresso Nacional. Às 18 horas também ia ter um tuitaço bem bacana, bem importante aí para mostrar a importância da ciência brasileira, não, né, especialmente agora nesse período de coronavírus, que a gente, né, esse desafio imenso que toda a sociedade mundial e brasileira está enfrentando. Então, deem uma passadinha lá quando puderem. Vou ver se a Roberta já entrou aqui. Aqui, vou chamar ela de novo, pessoal. Vamos aguardar. Gente, não sei o que aconteceu. Eu estava vendo vocês, mas caiu. Vamos ver se a rede continua boa. Vamos lá, nós temos um público bem tolerante, bem bacana, né? Todo mundo sabe que esses horários a internet está mais complicada do que o normal, então a gente vai seguindo. Roberta, deixa eu começar a nossa conversa com umas informações, né? A gente tem... Deixa eu abrir o meu... Opa! Aqui, meu documento. A União Internacional para a Conservação da Natureza aponta, né, de um total de 116 mil aproximadamente espécies que têm sido avaliadas. A meta até esse ano, até 2020, seriam 160, mas das 116 e alguma coisa que foram avaliadas, que 31 mil dessas espécies, que é mais ou menos 27%, estão em alguma categoria de ameaça, né? Se a gente trouxer isso para o cenário brasileiro, na última, né, a primeira avaliação, depois você vai falar isso um pouco melhor para a gente tem 1.173 táxons oficialmente reconhecidos como ameaçados. Desses, a gente tem 353 peixes ósseos, marinhos e de água doce. Com esse cenário, né, de ameaça das espécies, da biodiversidade aquática marinha, quais são os principais desafios na gestão da biodiversidade? Olha, eu diria, a gente tem um problema global sério, né? Que é como sensibilizar todo mundo em relação à parcela que cada um tem dessa responsabilidade da gestão. Às vezes a gente coloca muito em cima da questão do Estado, mas ele tem uma parcela grande.
Oi, gente. Opa, de volta. Tá bom. A grande desafio no campo daquela pessoa que está na cidade. Acho que esse Tá travado, pessoal? É o vídeo da Roberta que tá travado? Oi, Roberta. Tá falhando. Roberta, você consegue me ouvir? Vou chamar ela de novo aqui, pessoal. Opa. Peço desculpas aqui. Vou chamar a Roberta novamente. Tá, vou aguardar ela entrar. Opa. Oi, Roberta. Beleza, pessoal. Obrigada pela parceria. Sim, vamos estudar fazer em outro horário. Vamos estudar fazer em outro horário também. A gente pode colocar essa enquete lá no. É que a gente não gostaria de entrar em coincidência com outras lives que já vêm sendo feitas de parceiros nossos. Então, vamos estudar fazer em outro horário também. Vou tentar chamar a Roberta novamente, pessoal. Aqui. Foi. Depois das 8, né, pessoal? Vamos tentar, vamos ver se a próxima vai. Oi, Roberta, você pode retomar? já mudei tudo que eu pude aqui. Vamos ver se a gente continua mais um pouquinho. Não, mas de uma forma sucinta, gente, acho que a gente vai ter que fazer de uma forma mais, porque pode ser que caia de novo, né? Mas a sensibilização com cada um com a sua parcela de responsabilidade nesse todo, né? Sejam as grandes parcelas dos governos, da questão das convenções globais, dos governos de cada país, e a nossa parcela também, né? Porque a gente tem que acreditar no que a gente faz. E a gestão depende disso, de cada parcela de responsabilidade com o seu tamanho adequado. Essa seria uma forma, assim, bem sucinta de pensar nessa questão de o que eu estou fazendo para que isso melhore ou piore em relação ao número de espécies ameaçadas, né? E outras gestões que a gente tem que trabalhar em termos de sociobiodiversidade. Certo. E, Roberta, existe uma diferença grande quando a gente fala de gestão da biodiversidade no ambiente terrestre e no ambiente marinho, certo? Certo. Você pode explicar para a gente qual que é esse desafio que vai além quando a gente fala dos recursos marinhos? Vamos pensar o seguinte, quando a gente está em territórios, né, terrestres, a gente tem, cada um tem o seu quinhão aí de terra, a gente trabalha com uma questão de distribuição espacial, a gente trabalha com a gestão. Agora, quando a gente pensa no ambiente marinho, os territórios são muito diferentes, né? Inclusive, são transfronteiriços, nós não temos fronteiras, ninguém separa uma gleba de mar e diz que essa gleba é minha, né? Então, existe uma gestão do bem comum muito mais caracterizado, mais fácil de se enxergar, embora isso também ocorra na parte terrestre, mas a gente enxerga dentro do mar o bem comum, né? Ou seja, cada um daqueles habitantes e o mesmo minério que tiver dentro dessa área, ela está distribuída de forma que não tem uma fronteira que eu possa dizer esse pedaço é meu, embora a gente tente fazer isso, às vezes, com planejamento espacial marinho, por exemplo. Então, a gente tem esse desafio na questão marinha de realmente tratar isso como um bem
muito mais amplamente distribuído, que deveria ser compartilhado e, de certa forma, gerido de forma mais participativa, né? Porque já que essa parte é de todo mundo, não é a minha cerca para dentro, né? Essa cerca é de todo mundo. Então, acho que na questão de recursos marinhos, e voltando principalmente para os recursos vivos, digamos assim, né? Porque ainda tem os recursos, né, minerais, etc., que a gente poderia pensar nisso, né, na exploração, mas vamos pensar nos recursos vivos, né? Então, a gente tem aí tanto a exploração como qualquer outro impacto de empreendimentos que venham, né, a impactar toda a parte marinha, digamos assim, e nós temos ainda um cuidado maior quando a gente pensa em regiões costeiras, onde tem a maior densidade populacional. Então, é mais impacto, né, que a gente tem numa região contígua aí às áreas marinhas. Então, a gente passa por mais, né, não digo mais porque cada um tem a sua característica em termos de desafios de gestão, mas para recursos marinhos é mais claro, né? Uhum. Roberta, como é que a gestão dos recursos marinhos tem sido feita historicamente no Brasil? É interessante que se a gente pegar, claro que a gente tem uma forma de gerir os recursos marinhos que já vem, vamos pensar em Brasil, né? Fora dos povos originários, né, que deveriam provavelmente ter as suas repartições, etc., mas se a gente pensar desde o século XV, desde o século XV e XVI já se estabeleciam algumas regras, né? Ou seja, desde o Brasil colônia já se tinha algumas regras, mas a gente começa a pensar nesse momento assim mais atual, digamos assim, desde a década de 30, se começam a fazer as separações em relação caça e pesca, onde é que ficam, né, essas setorizados esta gestão. A gente pode começar lá com o Código de Conduta da Pesca, desde a década de 30 já se fala em defesos, já se fala em cuidar dos juvenis, já se fala em cuidar das áreas de criação, mas ainda eram normas ou regras ou boas práticas ainda, né? Não estava estabelecido ainda como a gente tem visto ao longo do tempo. Então, o que acontece? Começa-se, então, a se trabalhar com recursos pesqueiros em vários... No momento que a gente viveu nos últimos anos, da pesca com o Ministério, depois sai do Ministério, passa por uma secretaria, isso já existia desde a década de 30, né? Ele já teve no Ministério ligado à Agricultura, como está hoje, ele já teve no Ministério do Interior, já teve o seu próprio Ministério, como foi o Ministério da Pesca, já esteve ligado à área da Marinha. Então, assim, a pesca sempre teve, ao longo da sua gestão, essas dificuldades de interagir, ou de se definir esse locus claro, né? Porque se trabalha com muita coisa. E a gente tem, então, um histórico de gestão que se trabalhou no início mais com condutas e boas práticas, passando, então, as normatizações, aos acordos internacionais, né, que a gente, teoricamente, assinou para cumprir, onde a gente tem várias convenções que a gente participa, por exemplo. Essas são algumas ferramentas de gestão que a gente tem. As normatizações, né, ou seja, o ordenamento pesqueiro, especificamente, né, e ela pode ser vindo desde leis, instruções normativas, portarias que estabelecem as medidas para exploração ou conservação específica de recursos pesqueiros. E também a gente pode pensar aí na questão de outras ferramentas, como são as áreas marinhas protegidas, né, sendo unidades de conservação ou não. A gente tem também, hoje em dia, né, os planos de ação, né, desde a década de 2000, que eles foram estabelecidos aqui no Brasil. E a gente tem também os planos de recuperação mais específicos, né? Que está começando agora a se estabelecer alguns critérios específicos para a espécie ameaçada e as suas recuperações populacionais. Esses seriam, assim, de uma forma bem, né, bem resumida, de um histórico, mais ou menos, ou mais de que como a gestão pesqueira no Brasil era feita. Mas uma coisa importante que eu acho que ela foi tentando, ao longo dos tempos, a tentar fazer de forma em que houvesse a participação de vários setores da sociedade. E isso a gente vê muito a partir da década de 80, na verdade, né? Antes é um pouco mais centralizado, e a partir da década de 80, já na década de 60 já tinha algumas formas, inclusive com uma intervenção da FAO bastante grande no Brasil, né? Até com a criação da própria SUDEP, a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca na época. Então a gente vê que a tentativa de se colocar grupos da sociedade ao longo dessa gestão era bem clara, né?
quem conhece, na década de 80, os grupos permanentes de estudo, mas existia talvez dois grupos grandes, né? O grupo da academia, que trabalhava com as espécies, e o grupo do setor produtivo. E cada vez mais a gente tentava fazer localmente, regionalmente. Isso passou, vocês sabem, por IBAMA, por SUDEP, né, por vários órgãos que foram, então, tentando aproximar a sociedade, os setores da sociedade, com a gestão dos recursos marinhos, né? E hoje a gente tem, assim, eu acho que um dos maiores problemas que a gente tem na gestão é quando a gente centraliza muito, né? Que daí poucas pessoas começam a fazer o ordenamento e as medidas de recursos que estão distribuídos de forma muito mais complexas, que tem um monte de condições em relação ao uso, a ética, a cultura, a economia, ou seja, tem tantos fatores que envolvem que, às vezes, um grupo muito bom, às vezes, né, que esteja lá decidindo o que vai acontecer com aquele recurso, eu acho que quanto mais a gente tem experiências, né, de vários setores trazendo isso para dentro do ordenamento, eu acho que fica muito mais rico e muito mais fácil da própria sociedade se adaptar àquela nova ordem, né? E isso bate também com as próprias espécies ameaçadas, né? Quanto mais a gente puder estar participando com informações e conhecimento de forma mais abrangente, talvez seja mais interessante. Mas a gestão, ela estava tentando fazer isso, e agora, mais recentemente, a gente teve uma nova mudança, né? E a gente está aí na expectativa de os comitês permanentes de gestão voltarem a trabalhar, etc., para que pelo menos a gente tenha uma intervenção da sociedade, dos vários setores, de forma mais direta, né, dentro dessa gestão atual, né? Mas passou por realmente muitas mudanças, mas acho que se a gente conseguir trazer toda a sociedade, claro que é uma representação, a gente não consegue fazer a conversa com todo mundo. Verdade, tudo, né? É. Aham. E, Roberta, você pontuou várias coisas importantes ao longo do tempo, né, na gestão. A avaliação das espécies ameaçadas, onde ela entra no cenário brasileiro? Em que momento que ela entra? Quando ela começa? Bom, a primeira lista que a gente conhece, né, que eu acho que é isso mesmo, foi na década de 60, né? Mas era uma lista muito pequenininha, tinha 42 espécies, geralmente elas eram atribuídas àquelas espécies... Nacional ou era regional? Já era nacional? Já era uma avaliação do Brasil mesmo. Mas só que elas tratavam... Existem várias, né, as estaduais, que começou a aparecer mais tarde, mas a nacional a gente tinha ali 42 espécies, por exemplo, lá na primeira lista de 68. Mas eram principalmente as espécies terrestres, né, mamíferos sobretudo. Então, assim, isso foi interessante que a proposição das novas listas, lá em 73 aparece uma nova lista, que já tinha 85 espécies, né, com as avaliações ainda não seguiam os critérios da IUCN, né, que é hoje que se segue, e depois a gente chega lá no final da década de 80 também com mais uma lista já com 219 espécies, mais ou menos, né. E aí vem, então, a primeira lista que a gente tem, assim, tentando usar os critérios, que são os de 2001, né, da IUCN, em 2004, né, 2004, 2005, no caso das espécies aquáticas, digamos assim, que é o nosso foco aqui. E aí já se usa também as primeiras versões, né, dos guias preparados da IUCN e a nossa lista anterior a de 2014, né, então a gente teve essas 5 listas até 2014. Uhum. Começando, então, na década de 60, esse processo de avaliação, e vem agora culminando, né, em 2004, 2005, a gente estava aí com 627 espécies, e a gente chega agora, né, como tu falaste, com 1.173 espécies ameaçadas, realmente, num processo de avaliação muito amplo, que envolveu 12.200 e poucas espécies aí sendo avaliadas. Uhum. E, Roberta, você pode falar para a gente, assim, um pouquinho de como acontece o processo de classificação das espécies ameaçadas? No Brasil, a gente tem um processo, ele digamos assim, comandado pelo Ministério do Meio Ambiente, né? Que é ele que cria as listas, a partir de um processo de avaliação. Esse processo de avaliação, ele é feito pelo Instituto Chico Mendes. O processo em si, o administrativo. Mas quem faz mesmo, a gente tenta trazer, são a grande comunidade de pesquisa, né, a parte de pesquisadores, né, a parte científica do processo, que é o Instituto Chico Mendes que está fazendo. Então, ele começa a fazer como? Com os dados disponíveis que a gente tem das espécies, com a parte científica, acadêmica,
em relação ao que se conhece de cada espécie para trazer para oficinas, né, de avaliação. Essas oficinas e esse processo ele tem várias etapas, desde a etapa de tentativa de compilação o máximo possível de informações anterior ao processo de avaliação efetivo, até o processo de avaliação com um grupo, né? Claro, a gente não consegue avaliar com todo mundo, com um grupo bastante específico, e particularmente a partir de 2014, a gente tem tentado trazer nessas oficinas de avaliação das categorias e critérios, né, que depois eu posso falar um pouquinho, a gente tem tentado trazer também alguma parte do setor, para também trazer aquele conhecimento que vem, ou seja, que não é só aquele da academia. Às vezes é um pouco criticado, às vezes não é, porque depende muito de como ele é trabalhado, né? Mas a gente ainda está caminhando. Acho que a gente tem que fazer alguns processos diferentes, né? Talvez tenha que trabalhar com as comunidades, talvez fazer alguma coisa diferente, que não é só trazer uma pessoa para uma oficina e escutar todo aquele monte de coisas que às vezes é até difícil de se assimilar naquele momento. Mas a gente está tentando também não só trazer o conhecimento acadêmico, né? Estrito centro na ciência, mas também tentar trazer o conhecimento ecológico local e também trazer os órgãos que depois vão ter que estar gerindo essa lista, né? Que isso também é um problema que a gente vê. Então, a gente tem tentado trazer também o próprio Ministério do Meio Ambiente, que vai depois ter que fazer, né? Olha, tem que fazer a lista. E agora? E o próprio, no caso agora, né? A Secretaria de Pesca ou o próprio mapa nesses processos. Eu não sei se tu queres que eu fale agora do processo em si, em relação à avaliação, ou se é só a parte de administrativa, digamos assim, do processo, que envolve realmente essas oficinas. A partir dessas oficinas, a gente tem ainda um processo de validação, que é só uma questão de ter utilizado os critérios, né? Como foi utilizados os critérios nas oficinas. E daí, então, ela é publicada e essa publicação daquilo que foi avaliado vai ao Ministério aquelas espécies que entraram em 3 categorias de ameaças que existem. Esse é um panorama do processo só. Isso. E aí, para dentro do processo, né, que é onde eu acho que as pessoas têm mais dificuldade de entender a questão dos critérios, né? Vocês têm esse esforço todo de não ter só a academia, mas ter também o setor produtivo e trazer esse conhecimento tradicional. É uma informação importante, né, das pessoas terem, Roberta. Mas e os critérios, né, que é a parte mais técnica, mais fechada. Deixar as pessoas entenderem que não é a lista da IUCN, ela está baseada, né? Não. Trazer essa informação de como funcionam os critérios, né? Isso de usar a IUCN, mas a lista brasileira ela é própria, né? Então, quais são esses critérios analisados na hora da gente classificar uma espécie como ameaçada? E quais são esses graus de ameaça, né? Tá bom. Então, aí que vem a parte que a gente fala que a gente usa a metodologia da IUCN. A gente só usa a metodologia, que foi uma metodologia, né, globalmente utilizada, até para fazer comparações, então é bem interessante. Mas quem faz é o Brasil, e os critérios são utilizados pelo Brasil. Então, a relação com a IUCN é outro tipo, em outro momento. Mas não ou seja, a lista que nós temos é uma lista do Brasil, capitaneada pelo MMA e conduzida pelo Instituto Chico Mendes. O que a gente tem, então, como critérios, ou qual é essa metodologia que a IUCN utiliza e que a gente também está utilizando no nosso processo de avaliação? Ela começa com 5 critérios. Então, como que eu avalio, né, uma espécie? Eu vou falar da fauna, né? A gente também tem a avaliação de flora, né? Isso é importante também dizer, eu estava falando sempre da fauna. Então, o que a gente tem esses 5 critérios? A gente tem o primeiro critério, que ele está estabelecido a partir da variação do tamanho populacional no tempo. Então, às vezes, a gente recebe umas críticas no processo, mas eles usaram dado velho. Sim, nós temos que usar dados velhos. Por quê? Dependendo da espécie, nesse critério, principalmente o critério A, que é o tamanho populacional, ele leva em conta a variação no tempo. Então, a gente é dito tempo geracional. Então, eu vou dar um exemplo do mero, né? Uma espécie longeva, que vive quase cerca de 40 anos, que matura com 6 anos. Então, o mero, por exemplo, é uma espécie que, para eu poder avaliar a variação do tamanho populacional dele, eu tenho que considerar que ele tem mais ou menos um tempo geracional de 22 anos. Né? E nisso, o que eu tenho que avaliar? O que tinha 60 anos atrás, 65 anos atrás, com o que tem agora. Então, quando a gente faz essa variação, que a gente percebe que houve, ou não, mas no caso do mero, infelizmente, a gente chegou a essa conclusão, né? Que há realmente um declínio muito grande do tamanho dessas populações. Esse é o critério. Mas eu também posso ter um camarão que vive 2 anos, 3 anos,
E aí o tempo geracional dele é muito rápido, então eu vou ter que avaliar no máximo em 10 anos para trás. Então, essa é a variação do que eu calculo, de como a gente trabalha com os dados em termos de tamanho populacional dentro do critério A. Nós temos aí o critério B, que é um critério que trabalha com distribuição geográfica, geralmente distribuição restrita, são espécies que já vivem em locais bastante, a gente pode considerar principalmente as espécies terrestres. No caso marinho é um pouco mais complicado. E a variação também do que acontece com a população nessa distribuição restrita. Outro critério que a gente utiliza também é o critério de populações muito pequenas, né? Populações, por exemplo, eu vou dar o exemplo do mico-leão da cara preta, ali do Superagui, que praticamente só existe ali. Então, só tem aqueles menos de 1.000 indivíduos. Então, a gente tem que avaliar, pô, já é uma população pequena, o que está acontecendo com ele? Ele está tranquilo, está bem ou tem muitas ameaças? E nós temos ainda o critério D, que é um critério que trabalha com as duas coisas, populações pequenas e restritas. Qual é o exemplo? Espécies de ilhas, né? Onde a gente, às vezes, tem uma população muito pequena lá. E o último critério era o que a gente desejaria, que é onde a gente tem tantos dados que a gente consegue fazer análises, a gente faz análises analíticas mesmo, né? A gente trabalha com a estimação do risco de extinção ao longo do tempo. Ou seja, a gente consegue calcular, na verdade, o risco de extinção por probabilidades, né? Ou seja, o tempo que demoraria para 50% da população da espécie se extinguir. Então, aí já são análises muito difíceis de fazer. Geralmente tem para espécie terrestre, por exemplo, a anta, né, cachorro-vinagre no Brasil, alguns canídeos e felinos a gente conseguiu fazer por meio de análises mesmo populacionais a partir de modelos, né? Esses seriam os grandes critérios. E nisso a gente chega, como a Maria estava falando, né, nas categorias. Uhum. Ou seja, a partir da avaliação desses critérios, com as informações que a gente tem, vejam que eu falei de forma muito geral, mas assim, como é que a gente sabe o tamanho populacional? A gente vai lá e conta todos os bichos que tem no mar, a gente faz uma estimativa, a gente tem uma suposição, então tem vários jeitos de a gente obter esse tamanho populacional. Vou dar um exemplo do critério A, que é um critério que a gente utilizou para o mero, né? Então, assim, esses dados é que eles recheiam, né, essas informações para a gente chegar nesses 5 critérios, né, que vocês veem que tem necessidades diferentes, para a gente chegar, então, nas categorias que a gente utiliza pela metodologia da ECM. Então, a gente tem a menos preocupante, que é aquela que não é que ela é uma espécie, é uma espécie comum, não interessa. Não, ela só é, em relação à priorização, ela é menos preocupante, mas a gente não pode deixar de olhar para ela. A gente tem aquela quase ameaçada, onde os critérios quase chegam a atingir os limiares que a gente define para cada categoria de ameaça. E aí a gente tem, então, as espécies ameaçadas, que ela tem 3 categorias. São as vulneráveis, a em perigo e criticamente em perigo. São essas 3 categorias que são categorias de ameaça. Além disso, numa avaliação, a gente pode chegar à conclusão que a espécie pode estar extinta na natureza. É um caso, por exemplo, da ararinha azul, né? Que ela só tinha em cativeiro e agora a gente está tentando, né, fazer a repopulação na natureza. E a gente tem ainda a espécie que está extinta, né? Está aí o megalodon, por exemplo, né, que não se encontra mais. Então, são espécies extintas, que elas podem ter se extinguido naturalmente ou por algum processo criado pelo antrópico mesmo. E quando a gente faz uma avaliação regional, que é o caso do Brasil, a gente ainda tem mais 2 categoriazinhas, que é uma regionalmente extinta, né, que seria ter se extinguido no Brasil. É bem provável que um dos peixes esteja assim, por exemplo, peixe-serra, né? E ainda não foi categorizado assim, mas realmente não se encontra mais esse bicho há mais de 20 anos. Então, geralmente, se colocam 50 anos aí para considerar a espécie extinta, tem alguns critérios para se considerar extinta. E a gente também tem aquelas espécies que a gente considera que, mesmo que ela às vezes ocorra no Brasil, ou na região, né, ela não vai ser considerada na avaliação, porque aquele momento dela pode ser uma espécie marginal, né, ou uma espécie vagrante, né, uma espécie que simplesmente apareceu por alguma razão, é a espécie que é não aplicável, né, que a gente diz NA. Então, essas seriam as categorias que a gente utiliza e os critérios para chegar nessas categorias, né? Pensando que categorias de ameaça são as 3, então, vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Uhum. Roberta, quais são os dados mais difíceis de conseguir na realidade brasileira para preencher esses critérios? Eu vou te dizer que até uma das questões, dos desafios que eu ia colocar antes, que eu acho que deve ter caído, é o conhecimento, né?
Ou seja, monitoramento. A gente tem que saber o que acontece com as populações. A gente tem que saber se ela ainda está naquele lugar. A gente saber as ocorrências. A gente tem que saber o tamanho populacional. Acho que, principalmente quando a gente trabalha com os peixes marinhos, né, que tem uma migração muito grande, eles passam por muitos lugares, não são indivíduos césseis, ou aqueles que são terrestres, que estão numa área relativamente mais restrita. Eu acho que o grande problema realmente é a gente ter segurança em relação aos dados que a gente está recebendo, e geralmente eles são uma parcela daquilo que está acontecendo, né? E isso muitas vezes gera críticas, mas sinceramente, assim, acho que a gente tem conseguido, com muito esforço, né, dos pesquisadores principalmente, de sugar o sangue deles na hora das oficinas, né, da gente conseguir trazer as informações. E uma coisa interessante dos critérios, quando a gente se aplica, independente do que ele gera no Brasil, tá? O que as categorias no Brasil geram é um problema que a gente tem que resolver. Mas, independente disso, é interessante que a gente pode utilizar os dados de várias maneiras, desde aquele dado observado, como são os ninhos de albatrozes lá nas ilhas, né, na Antártida, a gente conhece toda a população, a gente conta, né, todo ano vai lá e conta, com uma suspeita. Olha, a gente ia lá, a gente via, e agora faz 10 anos que a gente vai lá e não tem mais. Isso também entra, junto com todas as outras informações. Então, cada dado que a gente tem, a gente dá um peso para ele, né? Não, isso é observado, isso é estimado, isso é inferido, isso é suspeito. Mas eu creio que, assim, acho que o acompanhamento, o monitoramento, a gente cada vez mais desenvolver pesquisa e informação, e eu, assim, que participei do processo, foi interessante que no processo de 2010 a 2014, que foi quando houve esse primeiro ciclo do Instituto Chico Mendes, né? Surgiram muitas ideias posteriores para se fazer trabalhos, para se encontrar esses dados. Então, eu fiquei muito feliz. Então, esses dados, para mim, são os mais difíceis, e as ocorrências, ou seja, a gente estar também, principalmente para os outros critérios que não são lá, de a gente estar sabendo aonde as espécies estão atualmente, né? Porque elas podem, por exemplo, os ribolídeos, são esses peixes anuais que vivem em poças, quando tu aterra uma poça, sumiu. Aquela espécie, às vezes, acabou. Então, assim, mas a gente precisa ir atrás deles, né? Então, nunca a pesquisa é tão necessária como nesses processos de avaliação. Então, esses dados, principalmente de ocorrência e distribuição, para mim, e mais também, o que está ocasionando aquele declínio, né? Porque se a gente consegue saber o que está ocasionando, a gente pode trabalhar, por exemplo, nos impactos, né? Nas ditas ameaças, né? Que são tratadas dentro do processo de avaliação. Uhum. E aí, Roberta, essa tua resposta se conecta com a próxima pergunta, né? Que é a avaliação de 2014 para a avaliação recente, né? A gente está no processo 2019-20 de novas avaliações. Qual é a percepção? Como é que está o cenário, né, em relação à avaliação das espécies frente à categoria de ameaça delas? Melhorou? Piorou? O que foi que aconteceu? O que vocês já conseguem perceber? A gente então teve esses dois ciclos, né? O ciclo 2010, na verdade começou em 2008, mas assim, 2008 a 2014, quando se promulgou a lista, e depois, agora a gente começou a partir de 2015, final de 2015, 2016, um novo ciclo, né? O que a gente tem visto, infelizmente, embora sejam 5 anos, muitas vezes essas espécies que a gente trabalha, principalmente no nosso grupo, são espécies longevas, então o tempo de recuperação também é maior, né? Não deu ainda para perceber nenhuma recuperação, né? A gente tem visto atualmente, assim, algumas espécies estabilizaram, isso foi bom também. Já manter-se em alguma categoria, eu já fico contente às vezes, né? Então, a gente tem visto isso, mas infelizmente, assim, a gente vê que ou precisa de mais tempo, né? E aquela parcela de responsabilidade que cada um deve ter, que a gente tem que identificar, talvez esteja faltando, né? A gente viu, de vez em quando, agora a gente está vendo essas apreensões terríveis, né? Agora mesmo, recentemente, das garopas aí. Então, assim, onde está essa minha parcela? O que eu tenho que fazer, né? Então, eu tenho visto que a gente tem tentado melhorar essa relação com o setor, né? Com a própria sociedade, no sentido de o que é bom, o que é ruim, o que para essas espécies, né? Mas eu não sei se a gente já conseguiu, assim, a sensibilização, né? Não, eu não vou pegar, não é porque o fiscal vai me prender, né? Eu não vou pegar porque aquela espécie está precisando se recuperar, eu vou deixar um tempo lá. Eu acho que a gente não tem percebido, algumas espécies até tiveram alguma melhoria no critério, mas provavelmente, às vezes, até é uma informação
mais precisa, né, na segundo ciclo de avaliação. Então, a gente não tem percebido agora nenhum indício, pelo menos nos grupos que a gente avaliou, realmente foram grupos bem complicados, alguns indícios de melhoria. Talvez no grupo de atuns, alguma coisa assim, porque tem todo um processo internacional, não sei, mas assim, para os tubarões a gente não tem visto, né, melhorias, a gente não tem, pelo menos, percebido que tenha, mas eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo do mero. Apesar do mero, isso aconteceu talvez com algumas espécies emblemáticas, quando a gente olha para ela com um olhar diferente, né? A impressão que eu tenho com as moratórias e também com toda a sensibilização que foi feita, a impressão que eu tenho é que existem ainda as capturas ilegais, existem as capturas incidentais, são aquelas que o problema é o pretrecho, né? Mas a impressão que eu tenho é que teve, embora não tenha melhorado a situação dele, né, mas a gente vê que tem um olhar mais cuidadoso para ele. Então, assim, é uma espécie que depende também de um tempo muito maior para a gente ver a sua recuperação. Então, acho que, para mim, a chave está aí, está na sensibilização, sabe? E isso deve chegar até o pescador, até a pessoa que vai fazer o aterro, a pessoa que vai usar o mangue, né? Acho que, mas infelizmente, tenho percebido algumas estabilizações, o que é bom, mas assim, acho que ainda falta. A gente tem uma trilha meio grande aí para a gente trilhar. E aí, Roberta, qual que é o papel do SEPSU e dos outros centros que a gente tem no Brasil nesse esforço todo, né, de levantamento de dados até ele chegar e virar uma política pública? Cada centro dentro do ICMBio com as seus grupos, né, macacos, os primatas, né, os felinos, né, os predadores, etc., tem os centros, locus em alguns centros, né. Então, todos os centros, eles têm seus grupos de espécies para avaliar e tem a sua articulação com as comunidades científicas, né, como eu disse agora, cada vez mais a gente tentando ampliar esses setores que a gente tenta trazer, para justamente criar esse estímulo de participar e de também divulgar, de difundir e trazer cada vez mais informações, enriquecer esse processo, né, que ele deve ir além só das informações, ele deve ir também na transformação, mas os centros, então, eles participam dessa maneira dentro do Chico Mendes. A gente tem um centro coordenador de todo o processo, que é o que estabelece, né, as diretrizes, etc., que já estão em instruções normativas, ou seja, a gente trabalha com um processo todo normatizadinho, né? Tem as suas etapas, o que tem que fazer no início, o que tem que fazer no final, chama para consulta, a gente tem um sistema, isso é super importante, fez um diferencial muito grande, que é chamado Salve, né, um sistema onde toda a informação está lá, e isso é uma crítica muito grande ao primeiro processo, né, em que a gente não tinha disponibilização rápida dessas informações. E agora, o nosso grande desafio agora dentro desse processo é isso, fazer com que essa disponibilização da informação venha muito rápido. Então, os centros têm esse papel, da articulação e da condução das oficinas e realização, elaboração e trabalhar todo com essa parte administrativa. Tudo dentro do Instituto Chico Mendes, é óbvio, a parte toda que a gente tem de parceria, né, com vários setores da sociedade aí, principalmente com a parte de pesquisa, né, a gente trabalha muito com essa parte de pesquisa nesse processo, para a inserção dessas informações nesse sistema junto a todos os centros, né. Eu tenho duas perguntas, né? Eu tenho uma ainda para chegar no mero, para a gente abrir as perguntas, né? Teve alguém que falou aqui da importância da etnozoologia, né? A Roberta trouxe uma coisa muito boa, muito bacana, que é a inserção, né? Dessas outras linhas de pesquisa também, né? Que é qual o papel dos planos de recuperação? Qual o papel dos planos de recuperação? A gente discutiu bastante, eu tive bastante na discussão, eu creio que alguns de quem está participando da live também estava lá, sobre o que fazer com as espécies ameaçadas, né? Não é só simplesmente criar uma lista e proibir que não vai dar certo, porque eles vão capturar e se tudo der certo eles vão jogar fora, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer que não capture ou que haja um manejo adequado. Então, nisso foram criados os planos de recuperação, vamos dizer, as possibilidades de planos de recuperação, ou seja, algumas espécies poderiam entrar
em situações em que, se fosse ordenado, com condições, com critérios, com padrões, ela pudesse ser capturada. Eu vou dar um exemplo do Parque Verdadeiro, que é emblemático no norte, né? Então, ele tem uma situação bem diferenciada entre o que acontece no Pará, por exemplo, e o que acontece em Pernambuco, onde basicamente as espécies, a população daquela região já não aparece mais. Então, essa possibilidade de planos de recuperação foi dada a partir de 2014. O problema é a execução. Né? Então, assim, como que a gente consegue? Nós temos que monitorar, tem que ter observador científico, se for uma pesca industrial, tem que ter um controle muito grande, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, para mim, a grande desafio, apesar de eu gostar de plano de recuperação, mas plano de recuperação. E uma das coisas que pode estar em plano de recuperação é uma proibição por um tempo. Olha, vamos ver o que acontece. Ou abrir para poucas licenças e a gente... Ao longo do tempo, não, realmente essa espécie aqui está começando a ficar bem em tal lugar, a gente consegue ter alguma exploração. A gente sabe que tem comunidades que dependem dessa exploração, então isso também, sempre associar o ético, cultural, social, econômico dentro desses planos, mas nem sempre é fácil, e a gente teve, acho que uma quebra, quando mudou o sistema de gestão, vocês sabem que agora, a partir de agora, não existe mais a gestão compartilhada com o Ministério do Meio Ambiente, então a gente está um pouco ainda, assim, em dúvida de como vão ser conduzidos os planos de recuperação. E existem alguns planos que eles estão associados à unidade de conservação, mas daí o ICMBio tem todo o controle, deveria ter, pelo menos. Então, são os chamados os planos de gestão locais, né? Então, para se pescar uma espécie ameaçada, tem que estar dentro do plano de gestão local. Agora, como vai acontecer os planos de recuperação em nível nacional, em todo o território, é que ainda, para mim, é uma incógnita. Eu ainda não sei como é que eles, já saíram alguns, né? Já existem algumas medidas estabelecidas e que podem ser adequadas, realmente elas foram construídas com a participação de alguns setores, nesse caso, né, de alguns planos, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando. Apesar de um plano ser bastante dinâmico, e ele vai se adaptando, né, um plano deve ser adaptativo, mas a gente tem que olhar com muito cuidado. Sem monitoramento, um plano, para mim, ele não pode estar sendo executado, porque eu tenho que saber o que vai acontecer em curto espaço de tempo, né, para ver se eu não estou dando um tiro no pé. Então, eu vejo o plano de recuperação como uma ferramenta boa de monitoramento sobre tudo, para ver o que está acontecendo, mas ela tem que ter muito cuidado, muito cuidado. A gente sabe que tem que estar trabalhando porque tem, por exemplo, a gurijuba, né? Como é que a gente vai proibir uma espécie dessa que é tão importante para algumas comunidades? Mas, então, como que a gente vai fazer? Então, esse como que a gente vai fazer e como a gente vai monitorar, tem que ser muito cuidadoso. Mas existem, né? A gente está aí com mais ou menos uns 5, 6 planos, né? Que eu me lembre agora, de alguns grupos ou de algumas espécies, né? Uhum. Mas só por enquanto para a espécie que tem Guaiamu, por exemplo, apesar de ser uma espécie criticamente de perigo, que ele estava, né? O problema não é a cata, né? O problema é justamente os aterros. Então, assim, tem algumas espécies, mas em geral os planos estão sendo colocados para algumas espécies que têm, em algumas regiões, pelo menos, possibilidade de uso. Essa era a tentativa, né, quando se discutiu bastante. É uma pena que com esse rompimento da gestão compartilhada, que também deveria ter muitos ajustes, a gente sabia disso, né, hoje a gente tem, assim, algumas incógnitas em relação a como esses planos vão se dar, né, porque não está sendo discutido nos comitês, eu sei que está sendo discutido dentro do Instituto Chico Mendes, né, até de vez em quando eu participo de algumas reuniões. Mas os planos, para mim, realmente, nesse momento, eles são uma incógnita. Uhum. E, Roberta, essa pergunta é muito especial, né? Porque você acompanha o projeto desde o início, né? Desde a primeira moratória lá em 2002, onde muito daquilo que você falou, a gente acabou vendo refletido no projeto, né? Quando a moratória foi estabelecida, e foi a primeira espécie de peixe marinho do Brasil, com uma moratória específica, né? O mero. Ele veio de uma demanda da sociedade, né? Não foi uma imposição da academia ou do governo, né? Foi uma junção que veio da percepção do sumiço dessa espécie na costa brasileira, com trabalhos prévios que já tinham acontecido, sim, mas com a participação de vários setores da sociedade, né? Então, você pode nos ajudar a lembrar um pouquinho dos procedimentos, do processo por que passou, né, o mero ao longo desses 18 anos, né, das várias moratórias, qual é o caminho, né, que o mero tomou dentro de uma espécie que é considerada no Brasil ainda criticamente ameaçada? É por isso que eu digo que o mero, para mim, teve uma questão interessante, que eu posso até compará-lo com o poliprimo, com o Shelley.
para ver como teve uma coisa diferente, né? O Mero, então, ele começa, né, com a moratória, acho que foi a 121 de 2002, se eu não me engano, né? Mas então começa em 2002, claro, com uma discussão prévia, né, do que se fazer em relação ao Mero, e vamos pensar naquilo que eu falei em relação aos critérios, por quê? Porque as populações tinham diminuído muito, as grandes agregações não se viam mais. Então, assim, realmente, e o Mero, a gente sabe, né, da docilidade, etc., desse Senhor das Pedras, né, em que era muito fácil de ter acesso, né, e é uma espécie que tem uma relação com a costa muito grande, né, que tem a parte dos estuários, então, realmente, é uma espécie muito complicada em relação aos cuidados que se tem que ter em termos de conservação. Então, acho que foi muito bem-vinda a moratória, e ela realmente não teve uma grande resistência. Teve uma resistência daquele setor que considerava o Mero um troféu, né, etc., e a gente sabe como foi difícil, ou se poderia haver alguma flexibilização. Sempre tem o problema da flexibilização, né? E ao longo do tempo, então, a gente começa, ele é dado alguns anos dentro dessa moratória, e cada vez que chegava próximo, né, a se extinguir, por exemplo, no caso de 2002, então em 2007 lá se faz de novo, né, e sempre com a ajuda dos projetos, ou da sociedade, ou daqueles grupos que estavam se formando, como foi o caso, né, do Projeto Meros aí na década de 2000, né. Então, isso daí, então, a moratória se manteve, a gente viu que não houve nada que indicasse que haveria uma modificação da situação do Mero naquela época, né? Então, se manteve em 2007. Foi interessante, eu me lembro até do Átila, lá na oficina de avaliação em 2012, Roberta, vai acabar a moratória em 2012, né? E aí, o que a gente vai fazer? A gente pegou todas as informações que tinha já do processo de avaliação de 2008, né? 2008, 2009, a gente fez todo o arrazoado lá, o pessoal do projeto também fez toda a utilização, todo mundo que estava envolvido com o MEB se mobilizou naquele momento, e mais uma vez em 2012 a gente consegue manter a moratória, né? E depois, só que daí já estava com, vamos dar uma olhadinha, assim, quem sabe em 3 anos isso melhora, aí em 2015 lá vem a moratória de novo. Então, e agora a gente está nela, né, e a gente tem também ela dentro de uma lista, porque ela não está, isso é interessante, mas ela não estava na lista de espécie ameaçada, né? Então, se ele tivesse, como no Brasil, a priori, se a espécie está numa lista de espécie ameaçada, ela fica proibida de captura, a priori, a não ser que ela tenha uma permissão de pesca, né? Que é o que aconteceu agora, a partir de 2014. Mas ele não estava. Então, ele só vai entrar numa lista oficial em 2014. Mas, mesmo assim, ele já estava respaldado com a sua moratória, né? E, então, a partir de agora, ele tem as duas coisas, porque está em vigência ainda, né, a moratória do Mero. Mas a gente não sabe, com o processo de avaliação, ele aconteceu no segundo ciclo agora, né, a gente sabe que ainda precisa do processo de validação, mas no primeiro momento ele ainda manteve-se, né, na mesma categoria. Então, ele provavelmente vai se manter na lista de espécie ameaçada, e com... Não sei se haveria uma possibilidade de uso ainda, né? Não parece nada indicar isso, né? Apesar de se falar muito da questão do Pará, etc., das capturas incidentais também, né? Mas, a princípio, assim, é uma espécie que eu acho que esse processo é uma espécie longeva, é uma espécie que depende de muito tempo e muita conservação, ou seja, precisa de muita medida. Não é só o bicho viver 37 anos ou 40, né? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para impedir, porque, infelizmente, a gente sabe que ainda ocorre, né? As capturas intencionais, e aquelas que são acidentais, o bicho acaba morrendo. Então, a moratória do Mero foi bem interessante, porque ela envolveu realmente em cada uma desses momentos, né, muita gente, em alguns momentos muitas reuniões, em alguns momentos tendo que se rapidamente se mobilizar para se trazer tudo o que se tinha de informação para conseguir manter a moratória como foi em 2012. Em outros momentos, eu me lembro tão bem lá do CEPSUL, a gente fazendo as discussões, né? Por isso que eu digo, acho muito interessante quando a gestão é feita local, regional, né? Quando a gente trabalha aonde o problema está. Né? Quando a gente trabalha muito em Brasília, por exemplo, vamos trabalhar com a tainha em Brasília, né? Aí eu digo assim, não, vamos discutir lá no Sul primeiro, né? E, recentemente, né, ano passado teve isso, né? Foi bem legal, uma oficina. Acho que é muito bom a gente fazer essas discussões regionais, porque a gente enriquece. Claro que demora mais o processo, né? A gente sabe disso, porque daí tem que juntar tudo. Mas essa foi a trajetória do Mero, né? Chegando para mim em 2014, ela entrando, infelizmente, mas pelo menos tendo mais um respaldo dentro de uma ferramenta de gestão, que são as listas, né?
que serve para quê? Priorizar a ação de conservação. E o mero é um do topo, né? O que a gente quer é que ele saia de lá, a gente quer que ele fique cada vez mais menos ameaçado, né? Menos ameaçada, exato. Roberta, tem uma enxurrada de perguntas aqui. Só quero lembrar, pessoal, assim, agradecer quem mandou essa série de perguntas. Eu vou pensar algumas agora, porque a gente está com mais uns 6 minutinhos de live. Não deu para cortar, porque o assunto está muito, muito bom, muito fluido, muito bacana e super importante e relevante, né? Como é a questão das listas. Então, eu vou pensar algumas. E quem a gente não puder responder, a Roberta responde, depois a gente coloca lá no Instagram. Outra coisa é que essa live fica gravada, pessoal, ela fica disponível lá no IGTV, então vocês podem assistir ela quando e quantas vezes quiserem também, tá? Então, eu vou chegar aqui rapidinho, tá? A Juliane Naski pergunta onde a gente pode encontrar as listas de espécie aquática ameaçada. Olha, eu não sei te dizer exatamente o link, mas no site do Ministério do Meio Ambiente, tu vai ter lá não só a lista, como tu pode conseguir também o próprio livro. Porque o livro é interessante, gente, o livro vermelho do Instituto Chico Mendes, porque o livro foi do Instituto Chico Mendes, mas está disponível também. Vai trazer toda a lista de espécies avaliadas. Então, vocês não vão ter só a lista das espécies ameaçadas. Há listas avaliadas também no Brasil, para saber como é que está a situação das outras espécies. Mas a lista vocês conseguem no site do CEPSUL, vocês também vão conseguir, que é a portaria 445 de 2014, que é a última lista que a gente tem das espécies aquáticas. Então, se vocês forem no site, lá na parte de legislação, vocês digitam lá que vocês vão achar também essa lista. E tem, se vocês digitarem no Google, vai aparecer a lista de espécies ameaçadas de 2014, que é a última. Joia. Roberta, qual a situação atual da 445? É interessante, ela se mantém, né? A 445, como lista de espécies ameaçadas de peixes invertebrados aquáticos, ela está mantida, né? Só que o que a gente tem que tomar cuidado é que, como eu falei antes, como existem planos de recuperação para algumas espécies, então, assim, eu posso pescar garopa? Talvez não, talvez sim, mas depender em que categoria tu te enquadras, né? Por exemplo, se é pescador artesanal, se pediu licença para garopa, etc. Então, hoje está um pouco mais complicado, sobretudo para quem vai pescar ou para quem vai fiscalizar, porque tem que olhar muitos detalhes, né, em relação a cada espécie. Não são muitas espécies ainda, então, por enquanto, aquela lista toda ela está valendo, né? Mas são 400 e poucas espécies, 475 espécies naquela lista, né? Da parte marinha tem um pouco menos. Então, o que a gente tem ali? A gente tem que procurar que espécie possa ter uma portaria específica que permita a sua captura, mas a priori ela está valendo, e a priori, se ela está nessa lista, ela tem a proibição de captura que não tem uma permissão. É o caso, por exemplo, de pesquisa, né? Da pesquisa, tu pede uma permissão para capturar uma espécie. Então, a priori, a lista, a 445, ela está em vigor e está em processo, gente, só para dar um spoiler, não, brincadeira, mas assim, está em processo, dentro do processo de validação, etc., a ideia é a gente realmente passar uma nova lista, né, para o Ministério do Meio Ambiente. Mas isso ainda está em processo de condução, né? Precisa fazer um relatório, mandar, e para ver também como o Ministério do Meio Ambiente vai acatar uma nova lista ou não. Eu não tenho mais escutado, eu acho que no ano passado, né, teve alguma solicitação, parece da SAP, para fazer alguma coisa em relação à lista, mas por enquanto não vi nenhum encaminhamento diferente do que está acontecendo agora, né? Em vigência, a 445, com as mudanças em relação a cada uma espécie particular que tem plano de recuperação. Uhum. Foi ótimo tocar na 445 agora. A gente tem uma série de perguntas ainda, Roberta, então eu vou pedir para passar para você depois. A gente está no nosso último 1 minuto e 40 segundos, né? Já vou aproveitar, essa pergunta foi do Jaque Nunes, né? Agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, colegas da pesquisa, né? Muitos cientistas engajados aí, parceiros também da Roberta, do CEPSUL, do Projeto Meros do Brasil. Agradecer essa aula espetacular, Roberta, magnífica, que você nos deu, a oportunidade de te ouvir, né? Que é sempre um prêmio, um presente, né? Essa parceria que a gente vem levando. E reforçar, pessoal, que a live vai estar disponível lá no IGTV do projeto, e a gente vai deixar as perguntas disponíveis também, né? Lembrar que hoje é um dia super importante para a ciência também, que a gente se une por todos os cientistas, não só os que trabalham na área marinha também, mas aqueles que estão na linha de frente hoje
por conta, né, dessa pandemia. Então, a gente deixa um agradecimento especial a esses pesquisadores e cientistas aí que estão numa labuta danada, né? Lembrar também que essa live é uma ação, né, de não exatamente direta, mas ela também visa trazer informação e reforçar a importância da ciência no Brasil, né? Nós, como Projeto Meros do Brasil, temos essas ações toda a semana. Roberta, muito obrigada, né? E vou passar a palavra para você. A gente tem 20 segundinhos aí. Muito obrigada por estar com a gente nesse dia. Eu só quero agradecer essa oportunidade, gente. Muito obrigada a todos que quiseram me escutar um pouquinho. E tudo que eu puder fazer agora para responder as perguntas, eu vou fazer. Muito obrigada ao Projeto Meros mesmo. Foi maravilhoso esse momento. Obrigada, Roberta.